Muitas vezes nós vemos, sentimos a ação de Deus em nossa vida. Muitas vezes, mesmo quando nos sentimos mal e distante de Deus, Ele se revela e se mostra como nosso protetor, buscando nos resgatar. Mas como nós temos reagido a isso na nossa vida? Quer entender? Vem para o Bate-Papo Cristão de hoje. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando, e no vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre como nós reagimos quando nós percebemos através da nossa vida ou das pessoas que nos rodeiam a ação de Deus. Como é a nossa reação, como nós vemos o trabalho, o agir de Deus em nossa vida. Para isso eu gostaria que você já se inscrevesse, se você ainda não é inscrito, tem nos acompanhado. Nós temos aí praticamente metade daqueles que acompanham o nosso vídeo e ainda não fazem parte da nossa comunidade. Então ative o sininho, vem participar da nossa comunidade, vem refletir conosco todas as semanas sobre a palavra de Deus e sobre como levar uma vida cristã de qualidade. Muito bem, irmãos. Então, para o assunto do vídeo de hoje, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Nós vamos ler o livro de Atos, o capítulo de número 8, do versículo de número 1 até o versículo de número 3. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Pois bem, irmãos, o que nós vemos é o contexto do princípio da perseguição da igreja, que começava então a crescer, começava a dar testemunho da ação de Jesus Cristo na igreja. Dessa forma, nós vemos então momentos após, e o que sucedeu após a morte do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. E a Bíblia nos fala de Saulo, que, como todos nós sabemos, após o seu período de perseguidor da igreja, se converte, e como Paulo se torna um grande pregador do evangelho. E é justamente isso que eu gostaria de falar com os irmãos no vídeo de hoje. Por quê? Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele buscava acabar com os cristãos. Ele era zeloso pela lei. Ele buscava, dentro do que ele acreditava, ser justo e reto. E ele tem um encontro com Jesus se revelando para ele no caminho de Damasco, no período em que ele estava indo buscar autorização para matar os cristãos. Jesus então ainda diz que, pergunta a Paulo por que ele perseguia a Jesus, quando na verdade Paulo fisicamente perseguia a igreja e os cristãos. Então nós já começamos a olhar, a enxergar de uma forma um pouco diferente para essa questão. Paulo, quando fica cego e através dos olhos espirituais enxerga Cristo como Salvador, é curado, passa a se preparar para pregar o evangelho, faz várias viagens missionárias, planta muitas igrejas, se torna um apóstolo com um conhecimento, com uma sabedoria, falando com uma propriedade a ponto de, na sua epístola universal, em uma de suas epístolas universais, o apóstolo Pedro reconhecer os ensinos de Paulo como sendo divinamente inspirado. Dessa forma, o que nós vemos, o que nós enxergamos é uma mudança total de atitude por ver e por reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Messias que havia sido
prometido. Mas nós podemos olhar também no Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme nos escreveu João, no seu capítulo de número 18, no versículo de número 10. Então, Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Versículo 11. Porém, Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E versículo 12. Então a escolta e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. Aqui, uma outra passagem muito famosa, que é sobre Malco, no momento da prisão de Jesus Cristo, que Pedro ele corta a orelha de Malco, alguém que estava indo, no mínimo, acompanhar ao sumo sacerdote, a todos que estavam se encaminhando para prender a Jesus e levá-los à morte. Mas qual paralelo tem entre Malco e Paulo? Ambos tiveram, de alguma forma, uma enfermidade, algo no caminho do encontro com Jesus, que foi necessária uma intervenção divina. Paulo ficou cego, um propósito de Deus, deixá-lo sem enxergar para que através dos olhos espirituais ele enxergasse a verdade, e foi curado. Malco teve a sua orelha cortada pelo homem, Pedro, discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, então, coloca a orelha de Malco de volta no lugar. A Bíblia não nos menciona mais sobre Malco, mas nos fala muito sobre Paulo. Não dá para afirmar, porque justamente a Bíblia não nos diz, mas Malco teve aquele milagre diante dos olhos de todos. Mesmo assim, todos permaneceram no seu propósito de prender e matar Jesus. Eu fico imaginando a sensação de Malco de sentir a sua orelha voltando depois de escorrer todo o sangue, tudo o que aconteceu. E mesmo assim, aparentemente, o que nós podemos entender, embora não com certeza, aquele milagre não foi suficiente para convencer Malco da verdadeira identidade do Senhor Jesus Cristo, porque ele permaneceu olhando com os olhos físicos e ouvindo o que as pessoas em volta falavam e contaminando então o seu coração através daquelas palavras. A Bíblia diversas vezes cita pessoas por apenas uma ou duas vezes, mas que nos leva a entender a vida antes e a vida depois com as palavras de Jesus Cristo. José de Arimateia, que até então não era citado na Bíblia, e é citado como aquele que pede o corpo de Jesus para poder sepultá-lo. O homem que a Bíblia cita que estava ao seu lado, Nicodemos, aonde no começo do Evangelho de João vai procurar a Jesus à noite, aparentemente escondido, como muitos dizem, porque tinha vergonha. E nós lemos no livro de Atos que quando Pedro e João são presos, há um concílio para saber o que iam fazer com eles, e é dito que se não fosse de Deus, se fosse mentira, se fosse um charlatão, se referindo a Jesus Cristo, como outros que haviam aparecido, seus seguidores se dispersariam. Mas, se fosse realmente o Messias, eles estariam fazendo um sacrilégio contra Deus, punindo, matando os seus discípulos. E eu acredito que Nicodemos tinha essa visão, que Nicodemos tinha esse pensamento, né? Nós vamos até desenvolver um pouco melhor esse assunto num outro vídeo, falando sobre Nicodemos. Se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários, que a gente faz também essa reflexão sobre Nicodemos. Mas Nicodemos era mestre, foi procurar a Jesus para entender a situação, se Jesus realmente era o Messias. Tanto que quando Jesus é crucificado, as Escrituras Sagradas citam ele e José de Arimateia como sendo discípulos
e seguidores. Então, Nicodemos também, a exemplo de Paulo, ao ver, ao falar, ao presenciar o poder, a sabedoria que Jesus Cristo passava àqueles que o acompanhavam, também se converte. O que eu quero dizer com essa reflexão, com essas palavras, é que nós temos dois caminhos a seguir. Ou semelhante a Paulo e Nicodemos, ouvir, presenciar, viver as maravilhas de Jesus Cristo, mesmo que por um momento, e acreditar e lutar para que aquilo venha a ser permanente e constante na nossa vida. E isso não significa não ter lutas, mas sim ter a certeza que superaremos qualquer obstáculo, como também o caminho de Malcolm, do jovem rico, que é ter um testemunho para dar, simplesmente virar as costas, esquecer, nos afastarmos de Jesus e assim acabarmos sendo incluídos por vontade própria nossa naqueles que sofrerão o tormento eterno. Nós temos que pensar bem, tomar a escolha correta do nosso caminho. Nós decidimos o nosso caminho mediante ao que nós aprendemos, presenciamos e testemunhamos sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que às vezes está perto de desistir, achando que Deus não está olhando mais para ele, para que ele possa, quem sabe, se fortalecer através dessa nossa reflexão. Nos acompanhe também lá no Instagram, onde estou um pouco sumido, mas vamos tentar ficar mais ativos e voltar ao nosso contato diário. Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou, se você tem gostado do conteúdo que a gente dá aqui. Não gostou? Tem algo que você acha que pode melhorar? Deixe nos comentários também. Vamos juntos melhorar, crescer na palavra de Deus e também criar uma comunidade sadia. Esse canal é para todos aqueles que desejam propagar a mensagem do nosso Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.